Nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto. Ele é promotor de justiça, concorre ao cargo pela primeira vez, não é isso, doutor Hortêncio? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hermes. Primeiramente, agradecer à RCTV pela oportunidade da gente poder estar aqui discutindo a nossa instituição, as eleições que vão ser realizadas semana que vem e poder falar um pouco da nossa candidatura ao cargo de Procurador-Geral. O que lhe levou a ser candidato a Procurador-Geral de Justiça? A gente tem um trabalho na instituição de mais de 15 anos. A gente começou lá no Cariri paraibano, no ano de 2000. A gente teve a oportunidade de trabalhar em Sumé, em Prata, Monteiro, Serra Branca e também com atuação na região metropolitana, aqui em Santa Rita, onde eu atuei no Tribunal do Júri, e em Bahia, tanto no Tribunal do Júri como nas curadorias, a atuação dos direitos sociais. Recentemente, a gente teve a oportunidade de passar 4 anos e 4 meses na Corregedoria do Ministério Público, local onde a gente teve essa oportunidade de viajar o estado inteiro, de observar o trabalho dos colegas, a gente poder realmente mergulhar na instituição e também de participar de vários trabalhos dentro da nossa instituição de evolução institucional, de quebra de paradigmas, a gente poder absorver realmente muita informação e ter essa experiência. E a gente dedicar, obviamente, esse nosso tempo à instituição que a gente veste a camisa e que a gente tanto ama e procura, evidentemente, uma evolução institucional. Então, essa minha candidatura é uma candidatura do trabalho, é uma candidatura que a gente coloca com essa intenção de dedicação, de muito trabalho, para que a gente possa ter um Ministério Público muito melhor. Bom, o senhor foi corregedor do Ministério Público aqui na Paraíba. Qual a avaliação que o senhor faz hoje da instituição? Bem, a gente tem um quadro de membros muito qualificada. A gente observa, inclusive, nas análises que a gente fez ao longo desses 4 anos, pelo estado afora, com os promotores em todas as regiões. É um trabalho muito dedicado, promotores que vestem a camisa, que honram a instituição e que dignificam, evidentemente, o estado da Paraíba. A gente se candidata a Procurador-Geral porque a gente sente também que a gente vinha num processo evolutivo, Hermes, de várias gestões, buscando um aprimoramento, como eu falei, uma quebra de paradigmas, mudanças institucionais. E, no nosso entender, a atual gestão ela não deu esse crescimento que a instituição vinha verificando ao longo das gestões anteriores. E, por isso, a gente tem essa intenção de chegar à Procuradoria-Geral para que a gente possa implementar novas ideias, que a gente possa, evidentemente, fazer um choque de gestão para que o Ministério Público continue a crescer cada vez mais. O senhor ouviu o comentário de Arquimedes de Castro. O senhor acha que o Ministério Público hoje age dentro desse processo de agilidade que é exigido pela sociedade ou poderia otimizar mais ainda esses processos? Não, a gente, obviamente, a gente verifica que o Ministério Público ele age dentro de uma velocidade que é aquela que a justiça, de uma forma geral, tem. Muitas vezes as coisas também não acontecem porque a gente sabe que a justiça tem a sua lentidão, quantidade de recursos e as coisas dificultam e não acontecem na velocidade que a gente imaginava. Mas, em relação à atuação do Ministério Público, a gente observa que as investigações são feitas dentro do prazo razoável, que a gente observa que os promotores pelo Estado, eles se dedicam, eles fazem as investigações tanto na área de improbidade quanto na parte criminal. Agora, evidentemente, muitas vezes o Ministério Público ele necessita da informação. Às vezes as coisas acontecem nas próprias administrações de forma muito oculta. A gente sabe que cada vez mais a própria criminalidade, de uma forma geral, se aperfeiçoa e a gente precisa ter a informação. Então, o Ministério Público, obviamente, ele não acompanha 24 horas todos os atos administrativos. É preciso que algumas falhas que acontecem sejam comunicadas ao Ministério Público para que ele possa investigar. E quando isso acontece, os nossos membros têm efetivamente buscado a melhor solução para cada caso. Certo. Hoje, o senhor considera que as prerrogativas do Ministério Público, de uma forma geral, elas estão bem estabelecidas? Há uma prerrogativa própria dessa instituição, que é a fiscal da lei, né? Exatamente. A gente tem garantias que são importantes e que devem permanecer.
uma garantia vital da instituição, essa própria questão da inamovibilidade. Quer dizer, isso é próprio da instituição ministerial e do Poder Judiciário. A gente não pode ser retirado da nossa atuação, nem pelo Procurador-Geral. Se a gente faz uma atuação investigando certas autoridades e que isso incomoda alguém, a gente não pode ser retirado do nosso cargo, não pode ser removido sem que seja de forma voluntária. Então, a gente tem garantias que realmente protegem e que devem permanecer para o bom andamento da instituição. Bom, o seu slogan é trabalho e ação, e o senhor trata de ideias inovadoras para a instituição. O que seria uma ideia inovadora nessa atuação do Ministério Público? A gente pretende, Hermes, fazer um choque de gestão. A gente pretende aprofundar a questão administrativa e dentro dos órgãos da administração, que o Ministério Público ele possui órgãos de apoio, órgãos de execução, mas que são ligados à Procuradoria-Geral, e todos esses órgãos são de indicação do Procurador-Geral, com cargos comissionados exercidos por promotor de justiça. A gente pretende fazer um choque nesses órgãos, um redesenho deles, com a alteração de um quantitativo e, inclusive, com um aprimoramento da atuação desses órgãos, para que possa haver mais apoio aos promotores de justiça e fazer uma verdadeira inversão. Eu tenho dito isso muito aos promotores de justiça com quem eu tenho conversado, que a gente precisa colocar a roda para girar no sentido correto. A gente não pode priorizar os órgãos de administração em detrimento dos órgãos de execução, que são os promotores e que efetivamente praticam as atribuições do Ministério Público. A gente precisa fazer com que o órgão administrativo, que é um meio, ele sirva para que o órgão fim, que é o órgão de execução, desempenhe melhor a sua atividade. A gente vai buscar isso, dar prioridade à atuação dos promotores nas mais variadas promotorias de justiça, porque eles sim é que praticam as atribuições do Ministério Público e não a gente praticar o contrário, a gente priorizar a administração em detrimento dos promotores de justiça. O Ministério Público realizou recentemente um concurso para pessoal, né? Um concurso para a contratação de pessoal. Hoje, o quadro do Ministério Público comportaria outro concurso, inclusive para novos promotores? Na verdade, em relação a promotores de justiça, foi algo que a atual gestão não fez no momento correto. A gente, ao longo do tempo, teve um concurso que se encerrou, todos os aprovados foram nomeados, concurso de promotor de justiça, e a administração deveria ter aberto um novo concurso já há algum tempo, até para poder repor aquelas pessoas que saíram da instituição por aposentadoria. E isso não foi feito. Então, a gente está com um déficit de promotor, inclusive por conta desses que se aposentaram, e não pode repor porque o concurso sequer foi aberto. Foi constituída uma comissão e o edital ainda não foi lançado. Com relação a servidor, o concurso foi realizado esse final de semana e há realmente uma necessidade de nomear, principalmente para as promotorias do interior, que eles estão realmente necessitadas de um quadro efetivo mais robusto. O senhor avalia que os organismos dentro do próprio Ministério Público, como é o caso do GAECO, eles têm o apoio e a motivação necessária da Procuradoria-Geral de Justiça hoje? Não como deveria ter. A gente já verificou que antigamente havia mais. Acho que o Procurador de Justiça é o chefe da instituição. Isso. Então, ele é o farol. Ele é quem vai dar o guia para todos os demais órgãos, até porque o GAECO é um órgão que é vinculado à Procuradoria-Geral. O GAECO, a gente sabe que possui integrantes competentíssimos, coordenados lá pelo doutor Otávio. Mas é óbvio que não só o GAECO, mas todos os demais órgãos, que são órgãos de apoio, como os CAOPs, são os Centros de Apoio Operacional às Promotorias, CEAF, ENICAP, todos os órgãos que integram a nossa estrutura, eles precisam de um apoio maior para que eles apoiem mais. Por isso que a gente pretende fazer reuniões com cada órgão desse, reuniões periódicas para a gente estabelecer as metas de cada órgão e depois cobrar os resultados. Então a gente traçar em cada órgão desse o GAECO, qual é a meta que a instituição quer para o GAECO, é fazer isso. E depois, numa próxima reunião, num tempo já estabelecido, a gente cobrar os resultados e fazer isso não só com o GAECO, mas com todo e qualquer órgão. Qual a sua proposta de relação com as associações de classe? Não, com relação à associação, a gente quer ter um estreitamento, a gente traçar uma pauta propositiva, a gente não somente aguardar que a associação nos traga os requerimentos,
A gente, inclusive, marcar de tanto em tanto tempo já, de forma pré-determinada, que a associação tenha reuniões com o Procurador-Geral, não só a associação dos promotores, dos membros, promotores e procuradores, mas também a associação dos servidores, para que a gente tenha esse diálogo. E também evitar, que é uma das minhas propostas, a gente fazer a análise rápida dos requerimentos, seja deferindo ou indeferindo, mas fazer a análise mais rápida possível dos requerimentos formulados, porque hoje a gente verifica que existem requerimentos da própria associação que até hoje, passado 1, 2 anos, sequer foram analisados, nem deferidos, nem indeferidos. Uhum. Quanto à infraestrutura das promotorias, o senhor tem alguma proposta para melhorar essa infraestrutura, condições de trabalho, localização, os prédios mesmo? Exato. Em relação à estrutura, eu sempre digo estrutura física e de pessoal. Isso. Em relação à estrutura física, a gente quer evitar que os promotores liguem, como a gente verificou quando do trabalho na corregedoria, que os promotores tenham que ligar, oficiar ao Procurador-Geral solicitando reparos, reformas, que a própria Procuradoria estabeleça uma meta de fiscalizações constantes pelos órgãos de engenharia e arquitetura do Ministério Público para verificar os problemas e já de imediato solucioná-los, porque manutenção é bem mais barato do que reforma, do que ter que demolir uma obra às vezes para construir outra. Então a gente vai implementar isso de forma constante para que os prédios sejam mantidos e outros sejam construídos, reformados da melhor forma possível. Com relação ao pessoal, a gente tem que dar esse apoio, principalmente às promotorias do interior. Terminado o concurso de servidor, nomear a maior quantidade de servidores efetivos possível dentro da nossa dotação orçamentária e, obviamente, um apoio maior com realização de concurso para estagiário e outros apoios de pessoal que sejam necessários para o desempenho melhor da função nas diversas regiões do Estado. Ok. Queria agradecer sua presença aqui, doutor Antônio Hortêncio Rocha Neto. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte nessa disputa. Obrigado, Hermes. Eu queria mais uma vez deixar o meu agradecimento à RCTV pela oportunidade e lembrar aos promotores de justiça, aos procuradores de justiça, os membros da nossa instituição, que no dia 29, quarta-feira próxima, a nossa eleição será realizada, convidar a todos para essa participação democrática e, obviamente, pedir que confiem no nosso trabalho. Trabalho é o nosso lema, trabalhar e melhorar a nossa instituição. E que confiem no nosso nome e que possam efetivamente nos dar os votos suficientes para que a gente possa figurar e figurar bem na lista tríplice.